Olá, saúdo o Dr. Vitor Hugo, saúdo o Ney, saúdo o Santos, saúdo a você, caro telespectador do programa Sinap no Ar, transmitido aqui pela CWB TV, canal 5 da NET. Voltamos aqui para tratar hoje de assunto bastante importante na nossa coluna de Direito Imobiliário Urbanístico, que é nada mais, nada menos do que as vistorias técnicas periódicas no município de Curitiba. Nós contamos atualmente com mais de 25 mil prédios na cidade de Curitiba. Dentre esses prédios, inúmeros estão contando hoje com mais de 40 anos de idade. Se você parar para pensar nesse numerário, certo que existe aí um grande risco, porque nós não temos até o momento uma regulamentação, uma legislação específica para poder normatizar, regulamentar essa situação, ou seja, como vai acontecer na prática uma vistoria ou então uma inspeção. Se eu tenho prédios que contam com essa idade e ao mesmo tempo eu não tenho uma previsão de poder fazer com que haja aí um acompanhamento preventivo, certo que eu tenho riscos. Riscos, inclusive, parecidos com aqueles lá do Rio de Janeiro e de Fortaleza, que desencadearam aí tragédias, que levaram pessoas a óbito, que levaram pessoas à perda dos seus bens, a ferimentos graves. Então, eu tenho que partir principalmente dessa premissa. Em segundo lugar, se eu não tenho uma previsibilidade, se eu não tenho aí uma possibilidade concreta de vinda da lei para poder verificar e acompanhar preventivamente patologias oriundas dessa estrutura, eu também posso contar com a certeza de que quando houver algo, quando for desencadeado um problema, esse problema vai me gerar um gasto excessivo. Então, partindo desse pressuposto, técnicos especializados, justamente aí engenheiros da área, urbanistas, comissão de urbanismo inclusive, está aí agindo com a vontade, com o ânimo de trazer para a sociedade uma legislação que nos ampare, que possa trazer aí, pelo menos dentro de um prazo razoável de 2 anos, a vistoria, as vistorias que aconteceriam então dentro desses lapsos temporais aí de 2 anos. Esse pelo menos é o ânimo, é a intenção dessa proposição que atualmente está sendo levada a efeito por esse time de profissionais altamente capacitados que realmente buscam aí encontrar uma forma, uma sistemática, um padrão para que essas vistorias aconteçam. Quando a gente fala desse formato, dessas vistorias, enfim, pode acontecer tanto por vistoria como por inspeção, né? Eu estou falando aqui de um acompanhamento que vai acontecer para sondar, para verificar se existem aí algum risco para essa estrutura. Então, o projeto, essa proposição, ela trata de vistoria, mas nós temos também a inspeção. Claro que a vistoria ela é muito mais simples, é muito mais tranquila de ser feita e ela tem por escopo justamente verificar se há ou não algum risco para aquela estrutura. E em havendo, submeter então aquela hipótese, né, que está sendo verificada a um fiscal, uma fiscalização, para que então verifique se há ou não necessidade de reparar e se a forma como isso vai acontecer, ou então de interditar aquela estrutura, aquele edifício. Nesse sentido, esse seria, então, essa, ou melhor falando, a intenção, para que nós tenhamos aí como verificar eventualmente qualquer risco para essa estrutura. Mas não obstante esse fator, claro que a inspeção também de um prédio é bastante importante, porque eu teria nela a contemplação de toda uma análise técnica sobre aquele edifício. Então, ela é muito mais completa. Aí você pode me perguntar, tá, então se a inspeção ela é muito mais completa, por que este projeto, esta proposição não vem então com a proposta de que seja implementada a inspeção? Porque a inspeção, justamente pelo caráter que tem, pela sua complexidade, ela demandaria aí muito mais, um volume muito maior de trabalho,
o que até inviabilizaria a sua concretude ali, a sua ocorrência prática. E se for para ter lei só no papel, a gente não precisa disso. O que a gente precisa é efetividade. A gente precisa de uma legislação que realmente surta efeito, que traga o procedimento para a prática, para que nós tenhamos ali, de fato, um alicerce jurídico para assegurar que essas vistorias, que esse acompanhamento, né, vai acontecer nesses prédios, né? Então, essa é uma preocupação que vem do fato de que nós temos esses prédios antigos que não são vistoriados, que há aí uma alteração na construção civil, ou seja, outros materiais foram empregados com o passar do tempo, claro, possibilitando uma segurança maior, mas que lá no passado não havia, então nós não temos aí como saber exatamente como estão essas estruturas mais antigas. Então, por isso, nós teríamos que, pelo menos, ter um padrão, ter algo que nos desse essa segurança para saber como fazer, e até mesmo os prazos que seriam utilizados para que esta vistoria ou inspeção, ainda que fosse, viessem a acontecer, porque até o momento nós estamos totalmente ao desabrigo, né, ao desamparo de qualquer legislação que venha de encontro a esse ideário tão necessário para nós, para a cidade, para Curitiba, que é uma cidade, um exemplo para o país, que é a capital que foi denominada lá no início da década de 90, capital ecológica, capital que sempre se preocupou com a estrutura urbana. Então, não menos importante nesse momento deixarmos então de pensar sobre esse assunto que vem aí de encontro com os anseios da cidade, com os anseios, enfim, da coletividade, dos seus cidadãos, daqueles que realmente habitam, residem e trabalham na cidade. Até porque, quando a gente fala em estrutura predial, nós não estamos nos referindo unicamente às estruturas residenciais, nós estamos falando da totalidade de todas as pessoas que estão aí convivendo nestas instalações, nesses prédios, e que realmente são necessárias, então, aí a verificação, desencadeiam essa necessária verificação para que não haja esses riscos. Vejam que essa proposição, ela não é, em que pese agora nós estarmos falando da proposição atual desse grupo de técnicos, esta intenção não é nova. Já havia um projeto precursor, inclusive lá em 2012, do vereador Chico Kuzma, que trazia esta intenção, esta vontade de trazer o padrão, né, estabelecer estas vistorias para que então pudéssemos ter aí implementada uma forma como ocorreria. E naquela época, então, a previsibilidade era para que acontecesse 5 anos após a emissão do certificado de vistoria e conclusão de obra. Hoje, a previsão que se tem é para que aconteça de 2 a cada 2 anos. Né? Claro que, como a gente trata de vistoria, a gente já falou aqui que ela não é tão complexa quanto a inspeção, seria muito mais fácil de acontecer. Por isso, então, que o prazo, né, estabelecido não é um prazo que torne impossível a sua realização. Daí porque, quando a gente fala aí, distingue a inspeção da vistoria, e a gente procura colocar isso justamente aqui para poder evidenciar a importância dessas denominações ali na utilização prática, que a gente realmente fala que a vistoria seria mais importante e faria com que, de fato, essa legislação não apenas fosse aprovada, quanto também fosse efetivada, porque não basta, como nós sempre sustentamos, ter legislação apenas no papel. Nós precisamos ter uma legislação que venha, de fato, de encontro com as nossas angústias, né, com os nossos, amparando essas angústias e que possam trazer na prática a solução para esse nosso problema. Então, esse é o ponto crucial da proposição que nós esperamos seja aprovada, seja levada a efeito, para que dentro da cidade de Curitiba, além de ter a segurança necessária, tenhamos também uma legislação na vanguarda de outras cidades e que realmente possa alicerçar aí esses profissionais técnicos
como ampará-los também na forma como vai acontecer na sua prática, evitando-se tragédias e até mesmo gastos excessivos. Então, nesse sentido, era essa a consideração que eu tinha para trazer com vocês hoje. Espero vê-los na próxima semana. Desejo também que tenham uma ótima semana e fim de semana. Um abraço e até lá!